Bem, então é isso. Domingo 19 de novembro de 2023, hoje eu completo 5 anos aqui em Portugal. Eu vim para cá com o intuito de tirar minha carteira de manutenção aeronáutica europeia, né, o EASA. É bastante burocrático, muito mais do que eu imaginei. E por um outro lado, não é tão complicado quanto parece. Estranho, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que quando a gente chega aqui, se a gente não tiver um título de residência, se a gente não vir para cá com visto de estudante, não tem como entrar no curso. A gente é obrigado a esperar o título de residência. Pelo menos naquela altura era assim. Se hoje houve alguma mudança, já não me diz mais respeito, mesmo porque eu já tenho o título de residência. Se eu quiser, é só ir para a escola e pronto. Então, por conta disso, primeiro eu tive que passar por todo o processo de legalização para depois poder estudar. E pronto, deu tudo certo. Salvo com um problema, a pandemia. A pandemia quebrou as pernas, né? Eu perdi o emprego, quase ninguém podia trabalhar. O dinheiro que eu ganhei de seguro-desemprego não era o suficiente para que eu pudesse ir para a escola e continuar honrando com os meus compromissos. E por essa razão eu acabei por adiar por quase um ano. Mas enfim, logo que eu cheguei aqui, eu procurava por uma oportunidade de mecânico de manutenção de qualquer coisa que tivesse, que envolvesse, né, os conhecimentos e a experiência que eu tenho com isso. E pronto, mas eu não tinha documento nenhum e estava um pouco difícil de conseguir uma oportunidade. Em dezembro de 2018, o dinheiro que eu tinha trazido já tinha acabado. Passei aí por algumas situações bem complicadas, eu diria, né, bem delicadas. Eu já não tinha mais dinheiro, nem para pagar o meu aluguel. E estava mesmo difícil de encontrar uma oportunidade. Mas enfim, eu fui trabalhar numa fábrica de portas e janelas de vidro. Até hoje a pessoa que me contratou não me pagou pelos dias trabalhados, uma boa parte. Muito pelo contrário, eu passei ali umas situações bem chatas. Uma delas, num sábado, a gente foi comer num restaurante que eu pensei que a empresa fosse pagar, porque sábado não era dia normal de trabalho. E eu também fui convidado para ir. E durante o almoço, o dono da empresa olhou assim para mim e falou assim: olha, lá no Brasil tem comida boa assim também, ou lá vocês só comem banana? E eu tinha acabado de chegar aqui, né? Tava aprendendo ainda como as coisas por aqui funcionam. Então eu educadamente respondi: olha, lá tem comida boa também, tão boa quanto essa. A gente estava comendo ali batata frita com costela de porco e pão com queijo. E eu falei para ele que, inclusive, no meu ponto de vista, a comida do Brasil era melhor, né? Porque a costelinha de porco vem acompanhada com arroz, com feijão preto, com farofa, com couve, com laranja, entre outras coisas. Mas que aquela comida também estava muito boa. E já não falei mais nada, parei por aí. Mas eu fiquei assim mesmo decepcionado, porque no final das contas, naquele sábado, quando ele foi pagar minha semana de trabalho, ele descontou de mim 8 euros e pouco do almoço. E eu achei um absurdo, porque com 8 euros, naquela época eu comprava 10 latas de feijão. Com 8 euros eu comprava comida para minha semana inteira. E sobrava comida ainda. Naquela época eu não tinha condições, nem de longe, de pensar em sentar num restaurante para comer. Naquela época eu não tinha querer, eu tinha o que estava disponível para mim. E o que estava disponível para mim era trabalhar a semana inteira para ganhar aquela miséria que ele me dava. Mas enfim, saí de lá com 175 euros para receber dele. Graças a Deus nunca mais eu encontrei com esse cidadão na minha frente. Mesmo porque coisa ruim a gente deixa para trás. E o Papai do Céu é sempre bom. O Papai do Céu, ele não tem para ninguém. Tem para ninguém. Ele é mesmo sensacional, maravilhoso e gente boa. Logo depois disso, eu tive o prazer de descobrir que um colega que morava na mesma república que eu era de Nova Odessa, cidade vizinha da onde eu vim. Aliás, da república eu nem vou falar nada.
A República eu vou fazer de conta que eu não passei por aquele lugar, vou guardar pra mim. O que eu passei por ali foi mesmo bem desagradável. Mas enfim, conheci esse colega e numa segunda-feira, que foi o último dia que eu trabalhei para aquele senhor, seu Luiz, eu cheguei em casa na República e estava sentado lá no fundo, bem cabisbaixo e preocupado, porque eu só tinha o dinheiro daquele mês que eu já tinha pago o meu arrendamento. Depois eu não tinha mais dinheiro, nem para comer. Meu dinheiro já tinha acabado. E aí esse colega apareceu, viu que eu não estava muito feliz e perguntou o que aconteceu. E aí eu expliquei para ele, né? Falei, olha, tô sem trabalho e tô preocupado, né? Aí ele ligou pro chefe dele. Ele é um pintor, deve trabalhar com pintura até hoje. Ele ligou pro chefe e falou, escuta, lembra aquele ajudante que eu te pedi? Sim. Então ele já pode trabalhar amanhã? Pode. Bom dia, bom dia. E pronto, já consegui na mesma hora uma oportunidade de emprego, né, auxiliar de pintura. Não conheço nada de pintura, só o básico, mas pronto. Fui trabalhar por 30 euros ao dia, salário muito bom na época. E o que é mais legal na construção civil aqui em Portugal é que a gente recebe por semana. Então eu recebia 150 euros para trabalhar de segunda a sexta, 40 euros para trabalhar no sábado e se eu quisesse mais 50 para trabalhar aos domingos. Mas como eu era novo, o dono da empresa nem sempre me chamava para ir aos domingos. Para ser sincero, ele não chamou nenhuma vez. Mas eu entendo o porquê. Havia na empresa ajudantes que, por conta da experiência, ajudavam muito mais do que eu. Pronto, não vou achar ruim, nunca achei ruim por causa disso. Mas aos sábados eu sempre ia. E isso era mesmo bem legal. Eu lembro até hoje, ali na praça Henrique VI, Dom Henrique VI, perto ali da Marquês de Pombal. Se eu não estiver enganado, o nome da praça é essa. Uma praça enorme, muito bonita. Lá de cima dá para ver o Rio Tejo lá embaixo, e dá para ver mesmo a rotunda do Marquês de Pombal. Ali perto daquela praça, o seu Nuno, dono da empresa de construção civil, era uma sexta-feira, então eu tinha trabalhado terça, quarta e quinta. E a sexta-feira inteira. Aí ele falou pra mim, olha, eu tenho que te dar... Aliás, ele falou assim, escuta, você vai trabalhar amanhã? Eu falei, ó, seu Nuno, se o senhor deixar, eu vou. Se tiver né, trabalho pra mim, eu gostaria. Ele falou, tá bom, então vou fazer assim, olha, eu vou te dar 100 euros agora. Eu tenho que te dar 120, da terça, da quarta, da quinta e da sexta, certo? Vou te dar 100 agora e amanhã, no final do dia, eu te dou mais 60. Tá bem? Eu falei, sim, senhor. Tá joia. E aí aqueles 100 euros foi o primeiro 100 euros que eu recebi aqui em Portugal. Foi mesmo uma nota de 100 euros. E eu já estava aí desde a semana anterior. Não, da semana anterior não, mas desde aquela segunda-feira. Naquela segunda-feira à noite eu comi uma lasanha e frango assado, que esse meu amigo Laércio fez e me serviu. E todos os outros dias daquela semana eu comi o que tinha ali para comer. E pronto, foi uma lição, né? A gente tem que se moldar de acordo com as situações, de acordo com o que acontece. Estava fazendo muito frio, mas eu já tinha me acostumado. Uma coisa muito importante que eu não posso deixar de mencionar é que essa camisola ou essa blusa que eu estou usando agora, eu ganhei de uma conterrânea da Bárbara. Essa roupa aqui provavelmente era do genro dela. E pronto, ele já não usava mais. E não foi só essa blusa, como várias outras roupas, não é, que eu ganhei dele. E como vocês podem ver, 5 anos depois eu ainda uso. E me traz só boas recordações de saber que
há pessoas boas que nos ajudam e que a gente tem que movimentar desculpa lá. A gente não pode permitir que a roda do bem pare, nunca. A gente tem que manter a roda do bem girando, sempre. Porque fazendo o bem a gente recebe o bem. E sempre que eu posso eu pratico o bem das pessoas que precisam. Dessa forma eu estou sempre recebendo coisa boa. E pronto, aquela nota de 100 euros, eu comecei a reconstruir a minha vida aqui, porque eu já estava assim meio sem opções. Com aquela nota de 100 euros eu comprei meu primeiro frasco de azeite, que eu via no mercado, dava muita vontade de comprar, mas o dinheiro não dava. Foi ali que eu comecei a me estruturar. Comprei minha primeira frigideira, comprei mais um cobertor. Depois disso, guardei um pouco do dinheiro, em torno aí de 20%. No sábado eu recebi o restante, como o seu Nuno disse. Pronto, aquele dinheiro eu guardei todo, que era para eu poder pagar o meu arrendamento. Na outra semana eu recebi mais 190 euros, que já era o arrendamento do mês inteiro. E assim eu comecei gradativamente a construir a minha vida. Agora eu vou contar uma outra parte para vocês. Fazer mais um vídeo, segura aí.